Tudo bem, gente? Paz de Cristo a todos. Que alegria poder estar aqui. Sempre um privilégio ministrar para a noiva de Cristo, para o corpo local. E eu acredito que o tempo que vamos passar aqui, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E Deus ele vai fazer proezas nesse lugar. Você crê nisso? Eu acredito, como um bom ministro, que a palavra de Deus, quando pregada e quando há um bom solo que vai receber, a palavra ela tem como objetivo alcançar a sua necessidade. Então, falar sobre a palavra, tratar sobre assuntos que diz respeito à fé, para um povo que já está praticamente bem inserido nessas verdades, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Mas existe algo interessante que precisamos sempre estar atentos, é que quando recebemos, precisamos corresponder de alguma forma do que nós temos recebido. E Deus ele tem sim feito proezas na nossa vida, e eu acredito que não para simplesmente em um culto local, mas ele externa isso no nosso dia a dia, a glória dele nos acompanhando e fazendo grandes coisas através da nossa vida. Amém? Obrigado pelo carinho. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, homens e mulheres que estão se predispondo a ouvir desta palavra que é viva, que é eterna e que é imutável. Palavra essa que transformou a nossa vida, está transformando e a cada dia vai transformar. Muito obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós nos inclinamos ao que o teu Espírito vai fazer esta noite. Nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, do pleno conhecimento da tua palavra. Se você crê, diga amém. Amém. Cutuca seu vizinho e fala assim, está pronto? Glória a Deus. Gente, quero falar sobre questões de fé. E eu acredito que esse assunto, na verdade, deve ser a cada dia ensinado como convém, porque é uma das formas que nós temos que entender que é um viés para agradar a Deus. Deus, ele não se move de forma alguma em outros âmbitos da nossa vida quando assim fazemos, se não entendermos que a fé é a peça principal para que Deus possa se agradar e fazer proezas na nossa vida. Eu acredito que nós, como igreja, nesse tempo que estamos vivendo, em um tempo a qual nós estamos anelando e aguardando, me perdoe pela palavra, ansiosamente a volta de Jesus, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos romper em fé. E romper em fé não parte simplesmente daquilo que Deus já colocou dentro de nós, mas também daquilo que nós vamos fazer quando ouvirmos dessas verdades que têm norteado a nossa vida. Você está comigo? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Glória, eu estou empolgado, viu? Deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você percebeu, eu falo muito rápido. Isso é congênito, isso é da minha mãe, eu sou cearense. E ainda mais quando vem a unção do Espírito Santo ainda, aí é que o negócio pega fogo. Então eu quero fazer um acordo aqui com você. Se eu estiver falando muito rápido, você faz assim, ó. Ok? Por o outro lado, se eu não conseguir falar devagar, você promete que você pensa mais rápido? Aí eu acho que dá tudo certo, a gente se encontra e vai ser tudo bem. Você abriu lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18? Diz assim o texto, esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Observe algo interessante isso, combatas o bom combate. Versículo 19, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre eles encontram-se Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Você percebe que Paulo está dando uma instrução ao seu filho na fé, não filho de sangue, mas filho de criação espiritual, Timóteo. Timóteo era um jovem, a qual estava aprendendo dos valores da palavra, ensinados pelo apóstolo Paulo. E as recomendações que Paulo dava a Timóteo eram precisas por causa da sua mocidade. Certa vez ele fala, olha, ninguém despreze
aquilo que você é, o que você tem, o que você recebeu, por causa da tua pouca idade. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas taxarem outras por causa da pouca idade, porque não tem uma experiência, não tem uma boa vida, não tem uma família, não tem isso, não tem aquilo, sendo que a palavra é o principal que nós temos que ter como verdade, e é ela que abaliza a nossa vida para sermos vitoriosos em toda e qualquer situação. Então, observe que Paulo está dando uma instrução a Timóteo, falando a respeito do bom combate da fé. Deixa eu dizer algo para você, enquanto nós estivermos aqui como bons homens de Deus, mulheres de Deus, cidadãos desta terra, a fé é o elemento essencial para que possamos vencer todos os embates da vida. É muito bem colocado quando entendemos que a vitória que vence o mundo é a fé. Essa fé é uma fé que já foi depositada dentro de cada filho, quando assim nasce de novo. É claro que a fé ela tem por objetivo o crescimento. Nós temos que entender que se ela é uma fé crescente, nós precisamos se esmerar como convém, porque os embates que enfrentamos diariamente não são iguais. Eu sei que tem pessoas que têm embates em áreas, outros em outras, pessoas com dificuldades em algumas áreas, outras em outras. A questão não são esses problemas. A questão é se a nossa fé está crescendo como convém para saber se posicionar e cantarmos o hino da vitória posteriormente. Eu acredito que a palavra de Deus, quando colocada ou quando exposta à nossa vida, já temos o novo nascimento, já temos uma medida de fé, mas ela necessita o crescimento como convém. Paulo instrui muito bem, onde ele fala, olha Timóteo, combatas o bom combate da fé. Agora o versículo 19 é interessante, conservando a fé e a boa consciência. Eu acho interessante quando Paulo diz sobre consciência, porque ele fala sobre uma fé que é depositada no coração, mas nós temos que entender que a fé, ela é manifesta quando nós estamos agindo segundo aquilo que recebemos. Exemplo, a fé ela vem e nós ouvimos, como é que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a fé ela vem quando se ouve. O ouvir passa pelo processo da consciência, ou pelo processo mental. Então veja, se estamos ouvindo a palavra, a consciência nossa está recebendo de uma informação, nós precisamos ter uma ação correspondente aos valores que foram a nós imprimidos. Claro que é a palavra de Deus. Então veja, Paulo está falando, conserve a boa consciência. A consciência é uma fonte importante que a fé precisa a cada dia fortalecê-la como convém. Colossenses no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, vocês ressuscitaram com Cristo e vocês precisam buscar as coisas que são do alto. Por que alto? Porque a Bíblia nos ensina que Cristo está sentado à destra da majestade nas alturas, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Portanto, nós temos um estilo de vida para viver segundo a palavra por meio da fé, buscando as coisas que são do alto. Por quê? Porque Cristo era do alto. Então, se ele era do alto, nós temos que entender que nós também assim o somos. Uau! Quando você entender que você está simplesmente passando por um processo de vida aqui, que pode durar 70, 80, quero ser um pouco mais legal, 90 ou 100, tá bom para ti? Com vigor, com saúde, com graça e com a palavra de Deus, ok? Mas se você entender que a sua pátria é uma pátria eterna que está lá no alto, você vai começar a focar mais naquilo que é eterno. Essas tribulações que passamos diariamente não são para tirar o brilho que está em nós. Pelo contrário, ela vem para nos forjar como homens e mulheres aptos para vencer toda e qualquer situação. Eu vou repetir isso, acho que você não entendeu. A palavra em nós, aquilo que nós somos ou nos tornamos por causa do novo nascimento, ela é o suficiente para entendermos que em tudo aquilo que a gente passa, nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Agora, a condição para viver uma vida plena não está em Deus. Está naqueles que já receberam a abundância da graça, dom de justiça,
para que possam reinar em vida. Eu citei um texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que fala sobre justo viver por fé. Nós temos 4 referências, um veterotestamentário e um do Novo Testamento, onde vai falar sobre a posição de Deus no que diz respeito àqueles que nasceram de novo, ou nasceram de novo, e aqueles que tinham antigamente não Deus como uma paternidade, mas Deus como um Deus. Porque antigamente a nação de Israel, até mesmo nos dias de hoje, eles não tratam Deus como pai, mas tratam Deus como o Deus Jeová. Ele é o Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, mas o conceito de paternidade veio quando aconteceu o derramar do Espírito Santo, onde nós podemos se aproximar de Deus a ponto de chamarmos ele de Abba Pai, papaizinho. Significa um novo nascimento, não nascido de carne nem de sangue, mas nascido do Espírito. Então você tem um pai espiritual chamado Deus Todo-Poderoso. Mas veja, 4 referências aonde no Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, versículo 4, fala que o justo viveria e andaria pela fé. O texto que eu citei de Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo vive e anda pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai falar também, justo vive e anda por fé. E o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 38, todavia, o meu justo viverá da fé, vírgula, se ele retroceder, a minha alma não se compraz. Isto é, a posição que estamos hoje, pensar em retroceder, não é uma escolha. E não é opção. Você tem que entender que você chegou em um estágio da sua vida muito longe para você pensar em voltar por causa de situações que têm se levantado na sua vida. Você precisa levantar a cabeça e pensar o seguinte: cheguei até aqui com a graça de Deus, vou continuar firme com a graça de Deus e com o favor dele na minha vida. Essa é a consciência daqueles que nascem de novo. Então, Paulo vai falar para Timóteo sobre essa questão de boa consciência. Aonde nós temos recebido uma boa palavra que nutre o nosso espírito, mas a nossa alma precisa também se fortalecer como convém. Eu costumo dizer o seguinte, que nem tudo que você pensa, você faz, mas tudo que você faz, você pensou antes. Não é assim? O processo mental é desta mesma forma. Quando entendemos quem nós somos, aquilo que foi dito aqui no início, o que nós somos, o que nós temos, o que podemos nele, por causa do que nos tornamos, nós vamos andar um pouco mais de cabeça erguida, porque a gente vai entender que, se temos a graça de Deus que pauta a nossa vida para vivermos uma vida plena em toda e qualquer situação, então nós não precisamos andar preocupados e nem cabisbaixo com aquilo que tem surgido ou se levantado. Está entendendo? E esses textos que eu citei, é muito claros a respeito de viver por meio de fé. E eu quero falar algo importante aqui também, mediante essa palavra, que dentro do conceito da fé, a fé ela norteia todas as áreas que o homem precisa para viver bem como filho de Deus enquanto está nessa vida. Porque a fé, por enquanto, ela substitui o elemento desejado. Olha que exemplo interessante que eu vou dar. O reino de Deus. O reino de Deus, segundo Paulo, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino já existe, sim ou não? Perfeito. O reino de Deus, se é a manifestação desse Espírito que concede justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele já faz parte da minha vida e da tua vida. Então veja, ele diz algo interessante. Nós precisamos entender a respeito da fé para a gente andar em autoridade em toda e qualquer situação. O reino espiritual é um reino muito mais real do que a pessoa que está ao seu lado, que você toca, que você vê, que você sente, que você interage. Eu vou repetir mais uma vez isso, porque quando tomamos consciência disso, nós vamos observar que se nós estamos em um lugar muito mais elevado do que qualquer principado, potestade e lugares espirituais, nós temos que andar dignos de como Ele quer que andemos. Uau! Então, se você não é daqui, você é do alto, simplesmente você vê as pessoas como pessoas naturais, mas o reino espiritual é muito mais real do que aquilo que é natural, você precisa andar
altura desse reino. Glória. Como nós estamos encarando as situações da vida quando elas têm se levantado, vírgula, tendo entendimento de quem nós somos, ou pelo menos deveríamos ter, de quem Deus nos fez, do que nós nos tornamos e o que podemos fazer para a glória do Deus Pai. A consciência, Paulo diz, a boa consciência, ele poderia muito bem parar a respeito do bom combate da fé, conservar a fé, guardar a fé, mas existe uma ação posterior quando entendemos a respeito de fé. Eu gosto de um texto de Mateus capítulo 17, versículo 20, onde narra aquela história do jovem epilético, não sei se vocês se recordam. Eu quero entrar na história com você, olhe para cá. É interessante você observar que um pai de um jovem lunático procura Jesus Cristo desesperado, porque os discípulos não tiveram alcançado êxito na expulsão deste demônio. Diz a palavra que ele procura Jesus e ele diz: Senhor, me ajude, porque o meu filho está horrivelmente passando por uma situação, o demônio pega ele, faz isso, faz aquilo outro, me ajuda. Aí Jesus Cristo os discípulos continuam dizendo o seguinte, o pai diz assim, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Aí talvez podemos ficar com uma incógnita, né? Poxa, mas homens que andaram com o Senhor, homens que viram os milagres, viram os prodígios, mas não conseguiram êxito em algumas áreas da vida. Isso é possível quando não entendemos que, se necessário é, fazer com que a nossa fé cresça diariamente. Jesus Cristo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e sofrereis? Qual é o ponto-chave aqui da não autoridade usada pelo conceito da fé em ações demoníacas? Eles não estavam usando a fé como convém. Deixa eu liberar uma palavra aqui para você. Não tenha medo do reino espiritual que é contra a sua vida. Você tem autoridade sobre eles. Use-a como convém, porque Satanás entende a fé quando liberada pela palavra. Ah, mas tem um texto que diz que, Jesus mesmo diz que se existem demônios, castas que só saem por meio de oração e jejum, vírgula, ele fala antes o porquê não conseguiram, por causa da pequena fé. A oração e um jejum é um acréscimo a uma sensibilidade que o crente deve ter para saber que entidades que estão atuando para você ser certeiro no que está acontecendo. Mas a fé é o elemento principal para usarmos de autoridade contra o reino das trevas. Então, se você entende que o natural é real, mas o espiritual é muito mais, comece a agir em conformidade com isso, para que você possa começar a ver a glória de Deus se manifestando através da tua vida. Autoridade por meio de fé. E o que falar de Mateus capítulo 8, a cura daquele homem, que era um servo de um centurião. Diz a palavra que esse homem chega até Jesus e diz: Senhor, meu criado jaz enfermo, muito doente, basta uma palavra tua e o meu servo jaz curado, vírgula, porque sou homem de autoridade, digo a este vai, ele vai, diga a este vem, ele vem, diga a este serve e ele me serve, mas dize uma só palavra e ele será curado. E é interessante que ele continua dizendo o seguinte: porque eu não sou digno de te receber dentro do meu telhado. Não precisa de não. Só uma palavra, porque sou homem de autoridade. Pega isso para a tua vida. Duas coisas importantes ali moveram o coração do Senhor. Duas coisas. A palavra de autoridade que o centurião tinha, okay? A palavra de autoridade e a fé que ele tinha. Jesus Cristo falou assim: penso eu aqui na minha revelação que ele me concede. Jesus Cristo pensou assim: esse cara entrou no mundo espiritual,
Porque o mundo espiritual, ele se move através de fé e de palavra. Basta uma palavra tua, porque sou homem de autoridade. Aí Cristo falou assim: seja conforme a tua fé. O que é que você tem declarado? Porque se for simplesmente uma inspiração de um pregador que faz você declarar, eu quero te dizer, não seja essa a motivação. Seja algo consciente que você tem, onde você chega e você começa a falar com propriedade quem você é e de fato quem Deus fez você ser. Não espere alguém te motivar para você tomar essa consciência. Afinal de contas, temos recebido de uma boa palavra durante muito tempo. Mas o que está acontecendo, irmãos? Nós não estamos usando como convém a palavra e a fé. A autoridade que recebemos, baseado por meio de fé. E é isso que muda o cenário das coisas. Eu posso dizer que muitas coisas na minha vida aconteceram por declaração de palavra e autoridade. Muitas, poderia dar inúmeros exemplos aqui. Por quê? Porque funciona. Se está na palavra, isso moveu o coração do Senhor, funciona. Você é da palavra? Você é da palavra da fé? Então a palavra da fé tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Uau! Gosto muito desse texto. A autoridade sobre o reino das trevas. Escute o que Pedro diz em 1 Epístola, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora veja, resisti-lhes firmes, no que, irmãos? Nas duas palavrinhas aqui, no que? Não ouvi? Só para decorar. Resisti-lhes firmes na fé. O reino de Deus, os filhos do reino de Deus, são os únicos povos que não estão em um confronto direto com Satanás, até porque perderíamos. Cristo destronou Satanás e expôs todo o principado e potestade à vergonha, para que eu e você hoje só pudéssemos assumir a nossa posição em Deus. Quem tem que lutar é Ele, não somos nós. Nós simplesmente precisamos resistir-lhes firmes na fé. Porque a fé é, quando resistimos ao diabo, ele é que tem que fugir de nós. Ele é que tem que fugir da sua casa. Ele é que tem que fugir da sua família. Ele é que tem que fugir das suas finanças. Ele é que tem que fugir da onde você tem colocado pessoas em intercessão. Aleluia! Por isso, continue resistindo ele na fé. Porque a sua vitória está perto de chegar. Aleluia! Aleluia. Por isso, entendendo a autoridade, entendendo o poder da palavra, entendendo quem nós nos tornamos em Deus, o que Ele fez por nós, nós vamos galgar coisas maiores espiritualmente falando. E eu acredito, irmãos, que quando nós estamos se expondo àquilo que é eterno, nós vamos ter muito mais consciência de lá do que propriamente daqui. Você não precisa ficar preocupado em ter as coisas. Agora aqui vai ser gostoso demais. Você não precisa ficar preocupado ou ansioso em ter as coisas. Ei, jovem, estude, trabalhe, se esmere, faça curso, se forme. Sou a favor de tudo isso, mas que isso não tire o seu foco da eternidade. Que isso não neutralize os planos de Deus para a sua vida como algo prioritário. Porque Deus pode te usar tremendamente em tudo que você está fazendo naturalmente, mas que envolve a pessoa do Senhor. Então, não fique preocupado, não fique tenebroso, não busque as coisas, simplesmente seja. Porque você sendo segundo a vontade e pela qual somos chamados segundo ao beneplácito da sua vontade,
tudo que nós estamos buscando como satisfação, Deus concede. Não sei se você, eu vou pegar você agora, não sei você semana passada, mas você já se pegou o seguinte: rapaz, eu não tenho buscado isso, eu não tenho me preocupado com isso, eu não tenho, Deus é que sabe, e automaticamente tem acontecido na sua vida? É exatamente assim que funciona com Deus. Busque as coisas dele, se esmere nas coisas espirituais, porque o demais Ele faz para satisfazer o desejo do teu coração. Aleluia. Então não se preocupe em ter, se preocupe, me perdoe pelo mais uma vez o preocupe, se preocupe em ser. Agora eu quero profetizar, você já é. Talvez você possa dizer, o que é que eu tenho que ser? Não, você já é. O que, irmão? Mais que vencedor. Herdeiro em Deus e co-herdeiro com Cristo. Por que herdeiro em Deus? Porque aquilo que Cristo vai receber como graça e recebeu parte já como galardão, um corpo glorificado, estar à destra de Deus, nós iremos receber. Agora, ser co-herdeiro é receber o que Ele recebeu aqui. O que Ele fez aqui, como Ele agia aqui, os milagres que Ele fazia aqui, as bênçãos de Deus na vida dele aqui, o suprimento que vinha de cima aqui, a multiplicação aqui, o favor aqui, a saúde no corpo aqui. Isso é ser co-herdeiro. Aleluia. Estou me empolgando. Aleluia. Por isso, não ande ansioso. Tenho conversado com uma psicanalista e ela tem dito algo interessante. Ela disse que um dos maiores problemas hoje, principalmente, para muitas pessoas, principalmente da igreja, é a ansiedade que está predominando. E o que é uma ansiedade? Eu costumo ligar a ansiedade com murmuração. Murmuração é uma reclamação descabida a Deus, porque você, quando murmura, você diz que Deus não é Deus suficiente para resolver esse problema que você está reclamando, ou sair dessa situação que você vive. Mas a ansiedade é ligada com isso, porque a ansiedade neutraliza o nosso presente rumo a uma busca de melhorias para o futuro. Porque a ansiedade te neutraliza, ela te paralisa, você não tem força. Se você se lembra do que Jesus Cristo falou em João 16:33 para os seus ouvintes de plateia? Ele diz: no mundo vocês terão aflições. Agora vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que Cristo usou a palavra ânimo ali? Ele poderia usar outros tipos de palavra, tem uma fé, tem uma perseverança. Ele usa a palavra ânimo, que tem a ver com o agente do ser. Pessoas que não têm ânimo, elas não conseguem fazer coisas vantajosas e proveitosas para si. Elas ficam neutralizadas por causa da situação, ou do problema, ou da adversidade. Elas não conseguem romper com isso para alcançar o lugar da satisfação. Então, a ansiedade, ela tem um poder muito grande de neutralizar a nossa vida no presente, rumo àquilo que é bom para o futuro. Por isso, ande segundo a crença na palavra de Deus. Não ande ansioso quanto a coisa alguma. Porque nós precisamos entender que se somos da fé, pode as coisas ainda não estar acontecendo como convém, não ser da forma que desejamos. Mas escute, a fé, ela nunca falha. Porque foi falado muito bem aqui uma palavra chamada kairos, ou que significa plenitude dos tempos. Porque a gente quer que isso aconteça no tempo cronos nosso. Mas é no kairos de Deus que é a plenitude do que está no seu coração a nosso favor. Então, calma. Jeremias 29:11 diz: calma, eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquieta o teu coração, continua firme, continue inabalável. Deus vai honrar a sua fidelidade. Porque a ansiedade rouba de nós o que nós temos de melhor para receber do Senhor.
Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Gosto muito desse texto, onde Jesus Cristo fala a respeito da ansiedade que as pessoas estavam tendo em relação a comida, bebida e vestimenta. Olhe para cá, ansiedade quanto à comida, bebida e a vestimenta. Não é nem quanto projetos de vida natural, não é nem quanto a sonhos que desejamos, a projetos que anelamos, é quanto a bebida, comida e coisas naturais. Isso estava tirando o povo do foco das grandezas de Deus, porque comida, bebida e vestimenta é muito pouco por aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você quer romper com coisas nessa vida, sim ou não? E ele pega e diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves dos céus, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual dentre vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvago à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, quem procura é gentil, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas. É muito pouco perto do Pai que você tem, perto da grandeza dEle, perto daquilo que Ele quer conceder para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Spurgeon certa vez diz, quanto mais do céu estiver em nós, menos da terra cobiçaremos. Mas Deus quer conceder coisas grandes para a sua vida, se você estiver no centro da sua vontade. Aleluia. Lucas capítulo 8 vai narrar a tempestade no lago. Eu quero ler mais 2 textos e eu já parto para as considerações finais. É interessante você observar que Cristo fala, vamos passar de uma banda, de um lago para o outro. Diz o texto que no meio do caminho, ou ali especificamente é o lago de Genezaré. Gente, eu não estou mandando colocar aqui, pedindo para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que está sendo testificado no seu espírito tudo que você está ouvindo. Amém? É interessante, ele diz que eles entram no barco e no meio do lago de Genezaré acontece uma tempestade. E os discípulos acordam ao Senhor com medo de morrerem ali. E diz que Jesus é acordado e diz que pergunta para os seus discípulos. Onde está a vossa fé antes dele ter dito a palavra, mar, aquieta-te, vento-te, aquieta-te. Observe algo interessante. Vamos sair de um ponto A e ir para um ponto B. Quem disse isso? Foi Jesus, sim ou não? Ele disse, vamos sair de um ponto A e vamos ir para um ponto B. Na nossa vida é do mesmo jeito. Traçamos planos, metas, objetivos, propósitos e saímos de um ponto A rumo à conquista daquilo que desejamos. Mas pode acontecer no meio dessa trajetória uma objeção espiritual, o reino espiritual se levanta, pessoas usadas pelo mal se levantam. A questão não é os problemas que vão se levantar rumo àquilo que nós estamos buscando como objetivo e como um benefício para a nossa vida. A questão é o posicionamento que tomamos quando isso acontece. Eu gostei uma vez de uma frase que disse, eu tenho isso comigo há muito tempo, desde quando eu me converti, há 17 para 18 anos atrás. A questão não é o começo das coisas.
A questão é quando se termina as coisas. Porque tudo que se começa é bom, tem alegria, esfuziamos, ficamos animados e alegres. Agora é no meio, por final, que somos forjados pela vida e a nossa fé, sim, vai ser comparada grande, como sendo grande ou pequena. E diz o texto que Jesus Cristo manda o vento se calar, o mar se aquietar, e os discípulos dizem assim: quem é esse? Que o mar e o vento lhe obedecem. Só que é interessante que no capítulo anterior, Cristo tinha falado com um pedaço de pau. Ele fala com a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti, porque você é uma, vou ver se eu acerto a palavra agora, anomalia da natureza. Acertei! Estava não produzindo fruto. E a palavra foi dita: ninguém jamais coma fruto de ti. Na nossa vida, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos se posicionando como um alvo a chegar. Quantos têm propósitos aqui? Quantos têm metas aqui? Quantos querem chegar em lugares lá na frente? Porque eu quero incentivar você, se a sua satisfação já estiver completa, mas no fundo do seu coração, existe algo que precisa ser preenchido ainda, eu estimulo você a começar a colocar mais força. Porque a Bíblia diz, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus projetou para aqueles que o amam, os que andam segundo a lei do Espírito. Deus, fez-o revelar nesse próprio Espírito. Deu para entender isso? Então, tudo está revelado em nós. Agora, precisamos olhar lá na frente. Costumo dizer que o crente é aquele que está com os pés bem firmados aqui, mas com a cabeça lá no alto. Pés firmados aqui, cabeça no alto. Então, Jesus Cristo dá uma ordem: cala, aquieta-te. E os discípulos expressam admiração, porque a palavra já estava disponível para eles também. Agora precisamos usar em momentos oportunos. Está comigo? Por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos chama a um estilo de vida. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço. Devemos, pois, glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus, é o que Paulo diz. Então, se você entende que você não pertence mais a você mesmo, o seu dono tem proezas para realizar através da sua vida e para você. Para você entender isso, a glória de Deus não é só para uns. A glória de Deus é para aqueles que decidem se aproximar dele. Eu quero liberar uma palavra aqui, em uma igreja como essa. A consciência da presença não pode ser suficiente. Você precisa entender que Deus, Ele não só quer ter consciência de sua presença, por causa do atributo da onisciência, que sabemos que Ele está aqui, prescruta todas as coisas, e é onipresente e está em todos os lugares. Mas escute o que eu quero dizer para você. Deus quer consciência de que entendamos, da sua manifestação em um corpo local. Está se queixando que não acontece cura? Deseje cura nesse lugar. Está se queixando do que não acontece maravilhas e milagres de salvação? Deseje isso para esse lugar. Deseje a manifestação de Deus nesse lugar e não só a consciência da sua presença. Temos uma boa igreja, temos uma boa palavra, mas não é o suficiente. Deus tem que se mover no meio do seu povo. Deus quer fazer proezas no meio do seu povo. Igreja Verbo da Vida, Vila Flores, eis um novo tempo, um tempo de desejo, um tempo de ânsia para ver a minha glória nesse lugar.
Será que você pode exaltar Ele no seu lugar? Feche seus olhos e levante suas mãos. Será que você pode dizer palavras de amor a Ele? Será que você pode exaltar o seu nome? Dizer o quanto Ele é importante para a nossa vida. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Eis o motivo de não sermos consumidos, as tuas misericórdias se renovando na nossa vida. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, enaltecemos o teu nome. Um cetro de equidade é o reino que fazemos parte. Glória. Eu quero concluir com esse texto. Quantos me dão mais 5 minutos? Levante a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, tá bom. Tá o suficiente. A razão pela qual nós viemos para um lugar como esse, tem que realmente ser todos em comum acordo, ou comum acordo. Não é incomum, é comum acordo. Porque o texto que é citado muito aqui pelos pastores, Atos 2, 42, né? Unidade, visão, propósito, partir de pão, oração. É uma verdade e uma revelação para a nossa vida. Agora escute, a razão pela qual estamos se reunindo é para um propósito único. Defender a visão do reino é muito melhor do que Ele quer fazer na sua vida em particular. Vou melhorar isso. A visão do reino é melhor do que aquilo que Ele pode fazer na sua vida em particular. Porque Deus quer te abençoar, não só, mas para que você seja bênção para outras pessoas. Se a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto ou dores, então significa que alguém ou alguns precisam provar daquilo que Deus já fez na minha vida e na tua. Como você tem partilhado da grandeza de Deus na sua vida para outras pessoas? Tem motivos de sobra para agradecer por aquilo que Ele já fez na sua vida. Tem pessoas aqui que não poderiam ser mães, hoje é mãe de filhos. Tem pessoas aqui que eram estéreos homens, hoje é pai. Tem pessoas aqui que não poderiam chegar aonde chegou por causa de deficiências psicológicas. Deus curou a sua vida. Mas a bênção de Deus, ela precisa ser canalizada como um rio para alcançar outras pessoas. Sabe por quê? O Salmo 91 diz, você conhece o Salmo 91? Conhece de decor ou não? Salmo 91, o que diz lá? Aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, o meu Deus, bora? Está aqui? Meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Próximo. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou peste mortal. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. O refúgio, fidelidade dele será o escudo e proteção, ou escudo e broquel. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voe de dia, nem mortandade que assole nas trevas, nem praga que devaste ao meio-dia próximo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo próximo. Vocês verão simplesmente a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o Altíssimo, o Senhor o abrigo, refúgio. Porque nenhum mal te sucederá ou atingirá, e desgraça alguma chegará na tua tenda. Só a segunda parte do versículo, olha só que interessante. Aquele que habita no esconderijo da sombra do Altíssimo, Onipotente, descansará. O salmo não é profético. O salmo é condicional. Eu me lembro de minha mãe deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 e no Salmo 23. Mas se não estiver na boca e no coração, é um livro simplesmente aberto. Olha que interessante, o salmo não é um salmo profético. O salmo é um salmo condicional, porque ele diz aquele, olha o emprego do verbo, aquele que habita. É decisão querer habitar. É decisão querer estar à sombra do Altíssimo
onipotente, é decisão descansar. Uau! Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem confio. Refúgio e fortaleza. Nem mal te sucede, nem praga alguma chega na tua vida. Agora escute. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Senso de paternidade. Sua fidelidade é escudo e broquel. Setas do mal não atinge a nossa vida. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague na escuridão. Significa estágio limpo de mente. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Proteção que vem do alto, que homem algum pode proteger como Deus. Somente com os nossos olhos veremos a recompensa dos ímpios, se fizerdes do Senhor o nosso refúgio. Consideração condicional, se fizermos do Senhor o nosso refúgio. Porque nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pegou isso? Salmo condicional, que eu e você precisamos estar envolvidos com o dono da proteção. Aquele que protege sabe como fazer. Agora nós precisamos se colocar naqueles que são, na condição daqueles que são protegidos pelo Senhor. Você está comigo? Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Pai, eu te louvo e eu te agradeço pelo alimento da tua palavra, pela consciência que tomamos a respeito do teu caráter, da tua bondade, da tua fidelidade e daquilo que a fé pode fazer pela nossa vida. Muito obrigado e gratos nós somos pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo e por aquilo que você tem feito na nossa vida de forma sobrenatural. Muito obrigado pela vida e por tudo que você tem demonstrado com ações, manifestações, e a tua glória seja sempre vista através da nossa vida. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui sobre novo nascimento. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a fé alcança essa área também. Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça de Deus que seremos salvos, ou que já somos, mas eu posso empregar outros que vão receber. Mediante a fé, isso vem de Deus, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Se você quer entregar a sua vida para Jesus no novo nascimento, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que está em casa ouvindo essa ministração, faça essa oração na sua casa, levante suas mãos, reconheça o Senhor na sua vida, Ele endireitará os teus caminhos e as tuas veredas. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Pode orar um pouco agora, agradecer a Deus pelo seu maná escolhido para a nossa vida essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, nós te adoramos e exaltamos o teu nome. Obrigado por um povo que está crescendo e avançando nos valores da tua palavra. Te engrandecemos e muito obrigado por tudo que você tem feito, está fazendo e ainda há de fazer. Eu te louvo e eu te agradeço. Muito obrigado por tudo e nós queremos expressar gratidão em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de vocês. Que Deus seja louvado, engrandecido e cresça na revelação da palavra de Deus.